Olha só, começando agora mais um VibraCast aqui nos estúdios Vibra, Visconde Rio Branco 1172, aqui no Coworking, Vibra Coworking. O que eu queria falar para vocês? Se quiser colocar uma sala mensal, semanal, anual, diária, aqui é o lugar certo, sala de reunião, espaço para eventos, aqui no Vibra 1172 Coworking. Muito bem, recebendo hoje aqui Bruno, Rodrigo e a sócia do Vibra Cash, a Marcela. Está toda hora aqui, né, Marcela? Já é de casa. É de casa aqui. Vai pagar o boleto já? Vai pagar, se Deus quiser, pelo amor de Deus, né? Por isso que ela está aqui. Antes de começar a passar a bola para vocês, queria agradecer aqui a sovepar.com.br, mais de 5.000 veículos periciados com garantia seminovos de qualidade. Boa. Agradecer também a Most Concept Store, que tem roupas streetwear hype, que vai estar aqui amanhã às 20 horas ao vivo. Depois também o Hope, mandar um abraço para o Hope, do Hopecast, que fez o maior podcast da área imobiliária do ano, foi o do Hopecast, foi muito legal. Vocês assistiram, não chegaram a ver? Não vi. Não vi um pedacinho dele. O Hope é sensacional, é uma história assim de vida que ele tem mais de 30 anos de área imobiliária. Mentira, vai me matar, mas está no ar há bastante tempo. A experiência de 30 anos. De 30 anos, em poucos anos que ele conseguiu. Legal. Depois, na quinta-feira, tem o Anima, que é um programa voltado à mulher, né, Marcela? Marcela que é fã número 1 do Anima, programa voltado à mulher, à feminilidade, fala um monte de coisas legais aqui. Vai ter ao vivo, quinta-feira, às 16 horas. Amanhã tem uma sessão especial, tá? Do podcast de Natal da Daniele, com Vino e Vinho, às 19 horas aqui. A semana passada teve panetone, e teve vinho e teve espumante. Esse podcast agora vai ter um sorteio de um panetone e de uma espumante sensacional amanhã. Quem participar vai se inscrever lá na live e vai depois sortear para você esse pacote. E participar é de graça? Participar é de graça. De graça. Participar de coisa de pegar graça o link também. Coisa de graça é bom. Pode assistir aqui. A Marcela é campeã de coisa de graça. Tem de graça. Tem injeção na testa. Semana que vem, segundo o nosso diretor Ricardo, que está ali na mesa, daqui a pouco ele vai me olhar aqui para dizer se é verdade ou não. Vai estrear às 10 horas, todos os dias, Vibra Automóveis, melhores ofertas de automóveis aqui no YouTube, Vibra das 10 às 11. 11 horas estreia Vibra Imóveis, as melhores ofertas de imóveis, oportunidades de imóveis, vai estrear aqui no canal diariamente às 11 horas da manhã. Promessa do Ricardo que estreia semana que vem. Promessa é dívida ou é dúvida? Vamos ver isso aqui agora. Muito bem, prazer em recebê-los aqui. Novamente, Bruno, prazer, Rodrigo. Edgar. Tudo bem? Tudo jóia? Marcela já não olha nem da mão, porque ela mora aqui já no estúdio já praticamente. É sócia, já. Não, a gente era vizinho também, né? Foi vizinho um ano, né? Fomos vizinhos. Mas vizinhos de casa ou vizinhos de escritório? De escritório. Escritório. Que é a nossa casa, né? A gente fica mais de quase 12 horas aí trabalhando, né? Mais lá do que mais em lá outro do lugar. que casa mesmo. Já Legal. é parceria aqui de um ano. De um ano já de parceria. Legal. Você aguentar na Marcela um ano? Eu estou 2 meses aqui, não tenho o que Aguentamos fazer, os choros e as alegrias dela. Não sei, a gente teve até um caso icônico que eu pensei que estava tendo uma festa, alguma coisa, um pessoal festejando, alegrando, ou era a Marcela que tinha caído na sala ao lado. Verdade. Nós tivemos esse episódio. Eu também cai, viu? Também cai, não sou o Japa que cai. Não, mas quase me deu uma facada naquele dia, teve tenso o negócio. Mas eu sou meio doida, né? Jogamos sal pra trás, uma reza boa e resolvemos tudo. Legal. V10 Investimentos e a outra empresa? Capital Investidor. Capital Investidor. Como é que começou essa história? Show. Deixa eu me apresentar. Isso, eu acho que o pessoal, muita gente ainda não me conhece. Meu nome é Rodrigues Prada, sou sócio fundador do canal Capital Investidor no YouTube há mais de 2 anos, né? A gente está transformando vidas por meio de conhecimento em prática. A gente gosta de falar que o nosso jargão é investimentos e ação sem enrolação. Sem enrolação nenhuma, pura prática. E quando o Rodrigo fala a gente, eu e o Rodrigo que somos gêmeos, né? Para quem está assistindo aí, você está sóbrio, a gente é gêmeo univitelino, gêmeos idênticos, mas com o passar do tempo a gente foi ficando um pouquinho diferente, né? Então a gente criou aí a nossa empresa de educação financeira, principalmente para quem está começando a investir, né? O Capital Investidor. Mas para quem está começando a investir, que vai pegar assuntos diversos lá no YouTube, no TikTok, no Instagram. E também temos nossa outra empresa, né? Para quem tem já um capital mais considerado para investir aí acima de 100 mil, 200 mil, 300 mil, a gente consegue fazer uma consultoria mais ativa, que vale a pena a pessoa ter um consultor ali falando e conversando diariamente, uma consultoria mais ativa dos investimentos, que é a V10 Investimentos, né?
A gente fala que um consultor de investimentos é quase como se fosse um advogado da família, um médico da família. Pessoas que já têm um patrimônio é muito bom e recomendo demais ter um consultor também. É fundamental. A gente traz muita paz e tranquilidade, né? Mas, começando, eu gosto de falar, né? Vamos começar pelo início, Edgar. Você comentou quem são vocês, né? Como que vocês chegaram até aí, como vocês viraram consultores financeiros. Vocês parecem tão jovens. Essa barba disfarça um pouquinho. Como vocês já falam de investimentos assim? Então, voltando lá um pouco mais na nossa história. Sei, fala brevemente, Rodrigo. Brevemente. Eu gosto de falar, tá? Se vocês deixarem aqui, eu vou vai ficar contar até a história do herói, vai ficar 1 hora aqui falando. Então, a gente veio de família da área militar. Meu pai é militar. Eu estudei muito tempo na área militar. No Colégio Militar? Colégio da Polícia Militar. No CPM aqui de Curitiba. Exatamente. Tentei passar na área militar como aspirante, só que eu tenho problema de visão e eles são bem rigorosos e não poderia. Tentei a gente começou, né, um curso preparatório para entrar em administração na Federal, porque a gente queria ir para a área militar. Falei assim, sempre gostei de pegar em arma, sempre gostei de ser muito ativo. Falei, nunca vou trabalhar atrás no escritório, numa mesa na vida, muito ativo. Ter a rotina, esporte, Deus me livre, né? Meu Deus do céu. Aí, já que eu não poderia ir para a Polícia Militar, falei, vou entrar pelo menos para a Polícia Federal, né? Rodoviária Federal, que não pode entrar com problema de visão, só que tem que ter um curso superior. Aí eu e o Bruno, a gente estudou bastante, passou na Federal em administração, fez os 4 anos, mas lá dentro a gente viu que não queria mais para a área policial. Eu tenho certeza falar de dinheiro é melhor, né? Falar de dinheiro é uma coisa linda e maravilhosa. E durante esse processo, a gente começou a trabalhar como estagiário, ganhando aqueles R$800, né? Opa! E na época, os pais sustentavam tudo e sobrava dinheiro, e os R$800 a gente fazia milagre. E meu primeiro salário, eu dediquei toda a minha mãe, que eu amo e honro de paixão. A gente foi no shopping. Isso aí. Compramos de ônibus, a gente juntou nosso primeiro salário e comprou uma joia para ela. Foi o nosso primeiro salário inteiro numa joia. A gente voltou de ônibus, assim, escondendo aquela joia. Falei, meu Deus, se alguém rouba esse negócio, a gente tá ferrado. É um mês de trabalho nosso aqui. E foi uma forma de agradecer todo o apoio e todo o amor que a gente recebeu dela. E a gente sempre veio de uma família que conquistou tudo com muito amor e garra. Muito trabalho, sempre muito trabalho, e fez sempre bastante dívida para conseguir sobreviver e conseguir criar algumas coisas. Então a gente pegou uma aversão muito grande à dívida, muito grande. Isso foi construindo nosso caráter até a gente chegar nesse momento que queria, juntando um pouco de dinheiro aqui e lá, querendo começar a investir, querendo realmente construir um patrimônio, perguntando por que as pessoas pegam dívidas, por que isso realmente acontece. E essa dívida muitas vezes é para realizar algum sonho, né? No caso dos meus pais era construir uma casa na praia, né? Que o meu avô tinha comprado meses antes dele falecer. Ele falou, vou comprar uma casa para os meus netos, que eles vão curtir bastante aqui a praia. Ele comprou, 6 meses depois, acredito que ele fez ali o propósito de vida dele, né? Minha avó fala. Ele veio a falecer, mas deixou esse legado que meus pais foram criando algumas dívidas ali para construir uma baita casa, né? Então essa é uma dívida saudável, digamos assim, né? E eu sempre tive essa curiosidade sobre investimentos e fui apresentado dentro da faculdade de administração que eu fiz na Federal. E lá dentro, a gente nunca tinha visto efetivamente o que eram investimentos, o que faz isso. Você colocar R$100 agora para tirar 300 depois. Engraçado que mesmo na faculdade de administração, você não aprende tanto investimento na prática, né? Você aprende coisa básica, Selic, economia, mas investimento na prática, quando você abre uma corretora e investe, nada. Você aprende fora mesmo. Né? E é engraçado que eu fui apresentado dentro de uma aula de... Falam que é de capitais, né? Aula de capitais, que é você aprender a movimentar dentro da Bolsa de Valores. Para quem não conhece a Bolsa de Valores, é um lugar que você consegue comprar e vender ações para você ser sócio ou especular. Simplesmente especular e querer ganhar dinheiro com isso. E durante essa minha matéria na faculdade, eu era obrigado a ficar comprando e vendendo ações em um simulador. E eu tinha que tirar o extrato toda semana e dar para minha professora, que ela dava nota e falando assim, olha, isso daqui foi exato ou não. E eu achava aquilo um cassino gigantesco. Eu comprava um simulador, né? Comprava lá R$100 mil, comprava e vendia algumas ações lá, R$98 mil, R$97 mil, R$103 mil.
não entendia nada. Eu só preenchi currículo e falei, meu Deus, esse negócio é cassino, não é nessa área que eu quero ir. E depois de um tempo, eu pegando meio que uma versão aquilo, que eu falava assim, não, aqui é só um cassino, não quero essa coisa pra minha vida. Pô, era tão suado ganhar aquele dinheiro de estagiário, depois eu fui para várias outras áreas, e que eu fui pesquisar e tive o contato com mentores financeiros. Então, principalmente o pessoal do YouTube, livros, muitos e muitos livros, comecei a ler alguns livros bem bacanas, Pai Rico, Pai Pobre, Quem Pensa Enriquece, poxa, Napoleão Hill, tem livros extraordinários, feitos, alguns até há mais de 100 anos, até a própria Bíblia, para quem não conhece a palavra, o sinônimo, né, da palavra dinheiro, é a mais citada na Bíblia inteira, não como dinheiro em si, mas como ouro, prata, joia, enfim. E eu comecei a ler e estudar isso, eu falei, beleza, agora eu tenho um patrimônio aqui, eu tenho um entendimento, eu sou o fodão, agora eu consigo. Aí eu fiz o meu primeiro investimento. CVC? CVC, uma empresa, não sei se vocês conhecem, de turismo. De turismo. 2 meses depois... Barata. Barata. Nossa, super barato, paga dividendos. 2 meses depois... De crescimento. 2 meses depois tinha caído mais de 30% no primeiro investimento. Depois de um tempo, a gente perdeu mais de 20 mil reais em alguns investimentos ligados a criptomoedas e tudo mais. Eu falei assim, caraca, eu realmente não sei disso. Eu literalmente não sei disso. E aquilo me gerou uma frustração tão grande que eu falei assim, como que eu não sou capaz de aprender uma coisa tão simples, que todo mundo fala que é simples? Uma coisa que parece assim, que as pessoas falam no livro, na história, você vê depoimentos, pessoas falando que é só começar, que é só fazer. E eu comecei a ir muito atrás, e comecei a fazer muito curso, ler muito mais, consumir muito conteúdo na internet. Tirar certificados no mercado financeiro também? Tirar certificados, então hoje eu sou investidor profissional, certificado pela Anbima, que é um órgão supervisor do mercado, como se fosse uma área médica. Uma OAB. Uma OAB, um CRM. A gente no mercado financeiro também tem que ter para estar nos padrões legais do mercado. E eu comecei a estudar e realmente comecei a gostar e ver em prática. Então, meus primeiros dividendos, que o Bruno até comentou aqui, foram de 7 centavos. O que são dividendos? Dividendos é quando você vai... Já ia perguntar. O que é esse negócio de dividendos aí? É dividendos? É quando você compra uma ação, uma empresa... Marcelo, você faz o papel da pessoa que não entende de nada, tá? Eu sei que você entende, você já investe, tem bastante dinheiro investido. Também tem perguntas aqui, depois eu vou passando no... Isso. Show. Tá perguntando aqui na... Se o Rodrigo falar qualquer coisa complicada, ó, isso daí eu não entendi. Deixa mais perto o microfone, hein? Pra escutar sua voz velumosa. Isso aí. E eu comecei a ganhar meus primeiros dividendos. Mas o que é isso do dividendo, Rodrigo? Basicamente, dividendos é quando você compra uma empresa e a gente ganha o lucro dela. Então, toda empresa, uma boa empresa, tem lucros, e a empresa, quando tem lucro, tem 2 formas de lidar com esse dinheiro. Ou ela reinveste na própria empresa, porque vai dar muito mais retorno, ou ela distribui para quem já é sócio, para os acionistas. Então, quando a empresa já está muito sólida, muito madura, quando a gente fala, por exemplo, aqui no Brasil, como a Mavale, como o Itaú, Banco do Brasil, Petrobras, que não tem tanta expansão assim, elas começam a pegar esse lucro. Olha, não tenho projetos viáveis que vão ser sustentáveis. O que eu faço? Eu distribuo para os meus sócios. Isso que é o mais viável. Então, a empresa pega esse lucro que ela teve no mês e distribui para o sócio. Você que foi lá e comprou uma ação que é a menor partezinha possível de uma empresa, vai lá e ganha 7 centavos. E dividendos no Brasil não tem tributação, né? Então você recebe limpo ali, diferente de outros investimentos que você faz, né? Exatamente. Você compra uma casa para alugar, você paga lá quase 20% do imposto de renda e assim por diante. Então, dividendos, a empresa paga, você recebe líquido, né? Exatamente. E eu ganhei lá os meus primeiros dividendos, os meus primeiros lucros com 7 centavos e achei, caraca, agora eu tô abalando. Ganhei 7 centavos sem fazer nada. Meu Deus do céu. Aí eu fazendo os cálculos, se eu colocar 100 reais, eu ganho 7 centavos. Se eu colocar 100 mil, eu ganho lá 7 mil. No meu 700 reais, vou aumentando mais, 7 mil reais, e vou aumentando mais, vou aumentando mais. E chega numa hora que esses investimentos, eles começam a gerar tanto lucro que o próprio investimento do mês começa a pagar os novos investimentos. Como assim? Eu vou lá e compro uma ação que custa 50 reais, a menor parte possível. E quando eu começo a investir, vou lá e coloco lá 5 mil reais, e tem um retorno de 1% ao mês, vai me render 50 reais por mês. Esses próprios 50 mil reais, eu não preciso tirar o meu bolso, do meu salário, só vou lá e compro uma nova ação, e essa nova ação vai gerar mais agora, e depois vai gerar mais, e gerar mais, e gerar mais, o que a gente fala que vira uma bola de neve.
Então eu comecei a criar tanto gosto por isso, de ver o dinheiro dos dividendos caindo, que eu comecei a aportar. E chegou às vezes que eu tentava até, muita gente chamava a gente de mão de vaca, porque a gente não gastava em praticamente nada, parou de dar presente para a mãe. Os pais pagaram tudo em casa. E investia tudo. Eu era o cara, o viciado em investimento. Então, daquele estágio que eu participava, eu já fui para gerente de processos, projetos. Eu fui como analista da RH, o Rodrigo foi para a parte de projetos. Aí eu fui para uma startup da área de indústria 4.0, de tecnologia para a indústria 4.0. Era gerente financeiro lá, fui chamado para sócio, falei assim, não é isso que eu quero na minha vida, sair daquilo. E lá dentro era engraçado que eu já falava sobre investimentos. Eu gostava tanto, não era minha área, eu era consultor financeiro, mas atrelado a fluxo de caixa, contas a pagar, receber, nada a ver com investimentos. Só que eu gostava tanto daquilo que eu já dava palestra, já conversava com o pessoal, dava palestras sobre investimento lá dentro. Então, todo mundo me parava e eu adorava conversar sobre isso. Para mim era um hobby, eu adorava falar sobre isso. Depois desse tempo, eu saí dessa empresa, o Bruno 4, 5 anos na RH também. Saímos e tiramos um ano sabático. Mas para estudo. Para estudo. Assim, fizemos nossa reserva de emergência, principalmente, né? Principalmente quem está pensando em mudar de área. Vou pedir demissão e vou me aventurar, né? Então, a gente pensou muito bem em construir ali a reserva de emergência. 6 meses ou 12 meses? A gente criou 2 anos. 2 anos. 2 anos porque a gente não sabia nada do que ia fazer. Então, criamos ali mais de 2 anos. Até viajei para pensar. E quando veio ali a proposta de tirar esse sonho ali do papel, de ensinar as pessoas sobre educação financeira, né? Que a gente criou lá do quartinho de casa, começamos nosso canal do YouTube, o Capital Investidor. Como foi um hobby. Assim, eu adoro falar sobre investimentos, eu vivo isso, eu amo isso. Todo dia eu via sobre isso. Por que não começar a explicar isso para as pessoas também e ver que aqueles 7 centavos pode se transformar em R$70, R$700, R$7.000 e você consegue não depender do governo para se aposentar e sim construir a própria sorte. Não acredito em sorte, acredito que você constrói o seu próprio destino. Tem uma pergunta aqui. Né? Na realidade, vocês começaram a dividir o conhecimento que vocês tinham com todo mundo, né? E isso foi tomando uma proporção tão grande. Quantos inscritos você já tem no canal? Hoje no YouTube a gente está com 37 mil, com 2 anos. No TikTok, 40 mil. Então a gente está conseguindo... Somando tudo, eu acho que uns 90 mil, mil seguidores. A gente não gosta de falar seguidores, a gente gosta de falar de vidas impactadas. Então a gente fez umas métricas e já tem mais de 500 mil pessoas impactadas, pelo menos com algum vídeo, algum áudio, que a gente plantou uma semente agora para semear depois. Isso então, em 2 anos. Em 2 anos. 2 anos. A gente criou o Capital Investidor, que é o nosso canal no YouTube, como hobby mesmo. E durante esse processo da gente pensar no que a gente poderia fazer, a gente criou o YouTube e começou uma empresa de consultoria financeira. A gente lidava... Eu acho que tinha uma pergunta antes de continuar aí. Dessa do YouTube. A pergunta é a seguinte. Por que no Brasil tem muito educador financeiro? Tem a ver com o negócio do YouTube de vocês, hein? Tem. Essa é uma mística muito boa de falar, porque hoje aqui no Brasil a gente tem uma precariedade muito grande quando a gente fala de ensino básico e ensino médio. Deixa eu perguntar, você aprendeu sobre investimentos no colégio ou na faculdade? Não, eu fiz ADM também, mas ADM. bem assim, en passant, né? Não profundamente, superficialmente. O meu TCC foi a importância da Bolsa de Valores no mercado financeiro. Certo. Que legal. Só que faz tempo, né? Na época do Cabral. Do Cabral. E a Marcela aprendeu sobre investimentos no colégio? Nada. Aí responde a pergunta porque tem bastante educadores no Brasil. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos você vê o pessoal, literalmente criançada aprendendo sobre investimentos com os pais, com os amigos. O pessoal lá é muito incentivado a investir, a criar o próprio negócio. A chegar ao primeiro milhão rapidamente. Chegar ao milhão, eles falam, eles vivem isso. Eles vivem. A gente não, a gente quer passar em concurso público, a gente quer garantir uma aposentadoria que não vai custodiar uma boa vida, né? Uma boa vida lá no futuro e tá tudo bem. Comprar celular parcelado? E que senso de escassez é esse? Né?
Você não tem que ser escasso, você tem que ser abundante. O homem veio aqui pro mundo, eu acredito muito em Deus. O ser humano, naturalmente, ele é abundante. A gente só não é abundante se a gente coloca travas e limitações. A gente começa a colocar tanta trava na gente que a gente para e não prospera. Que trava é essa? Árvore, dinheiro não cai em árvore, Dinheiro não traz pobre de felicidade. rico. Quem disse que dinheiro não cai em árvore? Planta um monte de macieiras para ver Crenças se limitantes, não tem né? dinheiro. Que a gente começa a ter de infância e acaba não tirando isso. Tá? Exatamente. Então, como a gente não tem um ensino básico que ensina efetivamente como você faz gerenciamento de fluxo de caixa da sua própria casa, né? Um fluxo pessoal, como que você faz um planejamento financeiro, O que é o que é uma ativo, reserva de emergência, O que é ativo passivo? o que é um ativo, um passivo. Será que o carro vai me gerar algum retorno ou é um passivo só, né? Então, essas são várias coisas que não são explicadas e que a gente vê que na vida das pessoas isso causa um empobrecimento muito grande. Então, como não tem isso em base, a gente e a rede social veio para suprir isso. Por isso que a gente tem tantos educadores financeiros. Por quê? Porque não tem base. O que a gente não tem base, o mercado tenta suprir. Tanto que a gente tem um dos maiores educadores do mundo são brasileiros, né? Porque Os dois maiores, os né? dois maiores Os maiores educadores Quem do são os mundo dois maiores? são o Thiago Negro e a Natália Arcuri. Do mundo. do Me Poupe, né? Do Me mundo Poupe são brasileiros. E o sim. Primo Rico. Lá. Que eles Exatamente. fazem um trabalho que o governo é ineficaz, né? Que não consegue fazer nas escolas. E até escolas privadas também você não vê muito ensino de investimentos que esse pessoal consegue ajudar, né, a população. E quando é que sai o livro de vocês? Você não chegou, estou O perguntando agora. Rodrigo já fez a capa dele. Ele já fez a capa. Já fez a capa? Eu sou aquele cara que sonha, que mentaliza, que fala assim, olha, O Rodrigo, ter. o Rodrigo que tem o sonho de fazer um livro. O meu sonho era fazer o nosso curso de investimentos, né? Dá pra fazer os dois, né? É aquelas três partes, né? Ter um filho, plantar uma árvore e ter um livro, escrever um livro. Então, Legal. plantar árvore eu já tive. Ter os filhos eu já tô planejando já, e Deus já me deu uma iluminação que eu vou ter eles. Mentalmente. Pelo menos um casal. Gêmeos. E o livro eu já fiz. Gêmeos? Tomara. Já né? casou? Não, ainda não. não. Namora uma gêmea. Tá namorando Você uma acredita? gêmea. Namora uma gêmea. Legal. Gêmeo namora gêmea. É Vai ser- probabilidade na minha vida. de ser quadrigêmeos é muito grande. Imagine só, aí buga a cabeça de todo mundo, da família inteira. Ontem foi aniversário da minha namorada, beijo pra ela, eu acho que ela tá assistindo. E a minha família foi lá e tudo mais, e o pessoal olhava elas e bugava assim. A minha avó que tava lá falou assim, meu Deus do céu. Em muita casa gente já é igual. difícil com dois igual. Imagine... Até a minha avó erra até hoje já. Minha avó falava Mas, Bruno Rodrigo. e você namora a... Não, não namora gêmea, não. Não, ia ser Não, legal. ia Essa ser- confusão é só muito com bom. ele. Essa é uma confusão boa. Aqui tem duas perguntas que são uma só, vai. Todo mundo pode investir? E a segunda, quanto preciso para começar a investir? Show. Aí já, né? Duas numa só. Todo mundo... Se você tem R$10 por mês, você já pode começar a investir. R$1 por mês, você já pode começar a investir, né? Quando a gente Espera fala... só um pouquinho só. Ricardo, podemos começar já então. Já pode R$1. começar. Ou não. Eu acredito, Ricardo. Eu acredito que eu acredito que o Ricardo consegue uns os três. R$1.000. Hoje, ele é muito mais democrático, né? Se fosse pegar uns 10 anos atrás, era muito mais difícil. Ia ter que ir no banco, investimento em ações, você tinha que pegar o papel, era muito mais difícil. Hoje, com 2 minutos e 10 cliques, você já abre uma conta numa corretora, seja no Nubank, né? No Invest, corretora do Nubank, ou até investimento lá fora, em 10 cliques você já pode começar a investir. E com R$1, R$10, R$100, você já faz os seus investimentos mensais, o que é democrático, porque você não precisa investir todo mês, né? Sobrou ali 10% do que você ganha ali, você investe R$100. No outro mês não sobrou, acontece, mas daqui a 2, 3 meses você investe de novo e você pode construir uma constância nos investimentos. Né? Vamos dar um exemplo prático aqui. Não sei se vocês conhecem a história do Ronald Riddle. Ele era um zelador lá dos Estados Unidos. Isso. Ele era uma pessoa bem... Eu não gosto de falar a palavra humilde, porque os vários ricos e milionários também são humildes, então isso não é falar humilde com uma pessoa não tem dinheiro. Ele era uma pessoa simplista, que vivia a vida de uma maneira muito tranquila, como zelador. Classe média baixa, né? Bem baixo, ele é Bem zelador baixo. de uma escola, e ele começou a investir muito cedo, com 20 e poucos anos de idade, e ele comprava ações de empresas dos Estados Unidos. Então só que ele só comprava ações de empresas que ele consumia. Então ele tomava Coca-Cola, ele ia lá e comprava ações da Coca-Cola. Tinha o salário do zelador não é grande. Se você for comparar hoje Isso é aqui um no salário Brasil, mínimo.
R$ 2.000. Então, ele conseguia se sustentar e tirar um pouco para investir nas empresas que ele consumia. Então, Coca-Cola, ele ia lá no posto da Shell, ele via AliExpress, enfim, Boeing, várias empresas que ele consumia, ele ia lá e comprava. E ele fez isso durante 60 anos. E quando ele morreu, a família dele ficou surpresa, porque não sabia que ele era uma pessoa multimilionária. Ele acumulou $8 milhões sendo zelador. Então, isso responde a pergunta, qualquer um pode investir. Né? Então, eu ia até perguntar para vocês, então a questão seria mais o hábito mesmo de, você falou, às vezes um mês tira R$ 10, no outro mês tira R$ 20, então é o hábito de investir. Quando a gente fala de liberdade financeira, investimento em si, ele é composto por um pilar de três fontes principais, né? O primeiro é o tempo que você vai deixar esse teu dinheiro. O segundo é os aportes que você faz, né? A constância de colocar todo mês, independente do valor. E o terceiro é a rentabilidade, né? Então, claro que você melhorando os três, a tua rentabilidade aumenta muito. Mas, principalmente você começando aos poucos, colocando todo mês, sabendo que você vai investir lá por 10 anos, 15 anos para a tua liberdade financeira e aos poucos aumentando a tua rentabilidade, você não precisa já começar a investir na bolsa de valores. Você pode começar investindo, não na poupança, porque já está muito, muito defasado, né, a poupança. Sim. Mas você pode começar deixando liquidez diária no Nubank, aí depois melhorando, colocando lá no Banco Sofisa, colocando em outros investimentos que rendem pelo menos 110% do CDI, que aos poucos você vai conseguindo investir melhor. Simplificar ao máximo o pessoal entender em casa. Essa aqui é a tríade do dinheiro. Tempo, rentabilidade e aporte, tá? Como que funciona ela? Basicamente, se você quiser ser uma pessoa rica, próspera, abundante, que você não quer depender do governo quando você sustentar. Sabia que o teto hoje é para sustentar de R$ 7.000? Uhum. Se falar assim, daqui a um tempo a gente vai se aposentar, você vai viver uma vida com abundância, muito feliz, ganhando R$ 7.000 por mês. Porque lá na aposentadoria você vai ter muito mais gastos que você tem hoje, com médicos, com, enfim, várias coisas. A inflação vai ser muito maior que o ajuste não acompanha do INSS. E o INSS é uma pirâmide financeira. Por quê? Porque quem está pagando os aposentados hoje é quem está trabalhando. E quem vai pagar os aposentados lá futuramente é quem vai estar trabalhando. É quem ainda nem nasceu. É quem ainda nem nasceu. Uhum. Na nossa, a gente fala que a nossa pirâmide etária, a gente tem menos pessoas nascendo e mais pessoas envelhecendo. Então isso a gente fala uma grande pirâmide descarada brasileira, porque o que você coloca no INSS hoje não é para você acumular para você usufruir no futuro. Ele é gasto. Isso a gente fala que é inadmissível. Então como que você pode fazer para que lá no futuro você não dependa de ninguém e construa uma vida muito próspera? É atacar muito bem e entender muito bem essa tríade do dinheiro. Tempo. Quanto tempo? Eu vou começar hoje com 20, 30, 40, 50 reais para me aposentar com 70? Então, quanto tempo que você tem? Quanto mais tempo você tem, menos das duas outras áreas você precisa. Então, se eu tenho muito tempo, eu posso ter pouco aporte e uma rentabilidade ok. Né? Se eu tenho pouco tempo... E não precisa se aposentar, né? Porque essa fala já ficou um pouco passada, né? E eu não me vejo aposentado com 60 anos, mas a gente fala desacelerar profissionalmente, né? Uhum. Pô, com meus 50 anos eu quero sair para viajar, ficar 2 meses viajando, ou ter mais tranquilidade, trabalhar 5, 6 horas só por dia. Então, eu gostaria de ter, né, uma desaceleração profissional ali a partir dos 50 anos. Exatamente. Então, a gente faz essa dinâmica para descobrir em qual área que você tem que focar mais. Se é uma pessoa que tem muito tempo, ela pode ter aportes menores. R$ 1 é brincadeira, né? Tem que ter um pouquinho mais. Você começa com R$300 aí, né? R$300, vamos fazer a simulação de R$300. Isso. Tenho R$300 para investir por mês. Se você ganha já R$3.000, uma regra aí muito boa, que já foi validada há décadas, é de você guardar ali 10% da tua renda. Você consegue guardar 10% da tua renda? Ah, Bruno, ganha R$2.000. Guarda R$200 por mês, ganha R$3.000. Guarda R$300 por mês, né? E o pessoal me pergunta, é possível? É possível? É engraçado que eu faço uma dinâmica. Geralmente, quando alguém me pergunta assim, de estar num público, uma palestra, ou eu já conversei com bastante pessoas, que eu pergunto quanto que cada uma ganha. Eu aponto para uma, ganho R$2.000, ganho 5.000, o médico ganha 30.000, 50.000, o empresário ganha 100.000.
Beleza, cada um ganha um salário diferente. E eu pergunto, quanto que sobra por mês? Não sobra nada, não sobra nada, não sobra nada, não sobra nada. Qual que é a coisa igual entre todos? Não sobra nada. Qual que é a coisa diferente? Todos ganham um salário diferente. Ou seja, muitas das vezes não é quanto você ganha, e sim quanto você gasta. E isso a gente pode jogar na nossa própria vida. Porque a gente lá, como estagiário, ganhando R$800, a gente gastava os R$800. Naturalmente, quando a gente vai subindo de vida, a gente vai ganhando mais, e a gente vai fazendo com que nossos gastos mensais evoluam da mesma quantidade. O segredo é a gente viver sempre um degrau abaixo, e a gente consegue, porque a gente já viveu um degrau abaixo anterior. Então isso é possível, para todo mundo é possível viver um degrau abaixo. Claro, não na linha da pobreza, mas para quem está me assistindo aqui, não está nessa linha, possivelmente. Então o segredo é viver um degrau abaixo do que você ganha para sustentar esses 10%, e esses 10% ser pelo menos acima de R$300 para atingir essa liberdade lá na frente. Quem quiser ler um livro muito bom, que eu recomendo bastante, é O Homem Mais Rico da Babilônia, que ele pega por histórias o que um cara que foi escravo conseguiu milhões, conseguiu ser um dos homens mais ricos de um dos lugares mais ricos do mundo, que foi a Babilônia Antiga, né? Então, esse livro é bem curtinho, tem ali 70 páginas, O Homem Mais Rico da Babilônia, que você vai pegar esse insight bem bacana e você nunca mais vai deixar de investir pelo menos 10% da tua renda. Show. Então o pessoal já sabe como colocar pelo menos 10% da renda. Então, os aportes R$300 pelo menos. Uma rentabilidade. O que é rentabilidade, Rodrigo? É quanto rende, pô. É quanto... Se você for parar para pensar no teu trabalho, você ganha R$3.000 por mês, você divide por 21 dias úteis, divide por 12 horas, você vai ter o quanto você ganha por hora, né? Vou falar uma pessoa média de R$10 por hora, R$15 por hora. Basicamente, o tempo que você está gastando na vida é para você ganhar esse dinheiro. O dinheiro nada mais é do que a representação da sua vida. Por quê? Você está trabalhando para conquistar algo e aquilo que você conquistou é a representação do seu suor, do seu trabalho. Então, esses R$15 por hora significa uma hora da sua vida. Quando a gente tem essa rentabilidade, a gente fala uma rentabilidade, por exemplo, de 15% ao ano. O que significa uma rentabilidade de 15% ao ano? Coloquei R$100 mil de investimento em renda fixa, algo muito seguro, mais seguro que a poupança. Esses R$100 mil durante um ano vai render R$15 mil, sem fazer nada. Então isso é 15%. É R$15 mil. Claro, 100 mil reais é fácil conseguir no começo? Não. Eu digo que é o primeiro passo mais difícil que alguém consegue dar na construção do patrimônio, é os 100 primeiros mil reais. Depois, para os 200, 300 é muito mais fácil. Por quê? Vai estar gerando muito mais. R$15 mil por mês, deixando parado. R$20 mil por mês, deixando parado. Por mês não, né? Por ano. Então, esses 15% é a representação de quanto você ganha. E esse ganhar por mês faz com que você tenha que trabalhar menos para você naturalmente ou viver mais ou desacelerar profissionalmente, né? Então, essa rentabilidade é muito boa. A gente ter e focar em saber ganhar ela. Não só a poupança. Quanto que rende a poupança hoje? 6,17% ao ano. O que dá 0,5% ao mês. 0,5% ao mês não é nada. Nada. Hoje a gente tem investimentos muito seguros rendendo mais de 1% ao mês. A poupança, historicamente, não rende acima da inflação, né? Ele fica ali parelho com a inflação. Então, se você deixar ali o teu... É como se fosse você deixar o teu dinheiro embaixo do colchão ali, né? Você vai perdendo o poder de compra ali ao longo do tempo se deixar só na poupança ou parado no banco. Então, esses três pilares, né? Aporte, a rentabilidade, a gente falou de uma forma de começar a ganhar, que são bons investimentos, seja em ações. Depois a gente pode entrar em especificamente quais investimentos e o tempo. Uma pessoa que está começando muito jovem, ela tem muito mais tempo, consegue errar mais, consegue aprender mais com os erros ou não errar, né? E uma pessoa que tem menos tempo vai ter que... Se eu tenho menos tempo, eu tenho que aumentar meus aportes ou aumentar a rentabilidade. Se eu tenho uma rentabilidade muito baixa, eu tenho que ter muito tempo e muito aporte. Se eu tenho aporte muito alto, eu posso ter pouco tempo. Então, tudo varia e você consegue fazer esses cálculos para você saber quanto que eu vou ganhar meu primeiro R$1 milhão, meus primeiros R$100 mil. Pergunta polêmica aqui. Se eu tenho R$300 mil, vale a pena eu alugar uma casa ou comprar uma casa e investir o dinheiro? Olha aí, o Rodrigo gosta de responder essa pergunta, hein? Vamos lá, repete ela. Se eu tenho 300 mil reais, vale a pena eu comprar um imóvel ou alugar um imóvel desse porte e aplicar o dinheiro? Como meus advogados gostam de falar para mim também,
Depende. Depende. Tudo depende na vida. Depende do quê? Depende do aluguel que você vai pagar. Então, quanto que vai ser o aluguel por alugar esse imóvel? Geralmente, quando a gente fala em uma casa de 300 mil reais, a gente fala que é um valor por imóvel de 0,03 a 5% ao mês. Então, você vai pagar aí numa casa de 300 mil reais, algo em torno de R$1.200 de aluguel, né? Uma casa de 300 mil, uns 1.300, 1.500. 1.500. 1.500. Depende do lugar, R$2.000, vamos lá. Não dá R$2.000. 300 mil reais hoje investindo em algo muito seguro, tá? Que a nossa taxa básica da economia está rendendo 13,65% ao ano. Vai render 1% ao mês? Vai render 1% ao mês, que é R$3.000. Ou seja, eu consigo R$3.000 no investimento. Super seguro. Super seguro. E do aluguel eu estou pagando lá R$2.000 ou R$1.600. Vamos colocar R$2.000. Então, se eu fizer o investimento, eu tenho R$1.000 a mais por mês. Tá bom para você? Tá bom. E o imóvel valorizado e o dinheiro valorizado? O que vai valorizar mais? Vamos lá, então. Quando a gente fala de valorização de imóveis, geralmente ele valoriza pelo IPCA ou pelo IGPM, né? Que são dois indicadores de valorização de imóvel. Vamos pegar aqui o IPCA, que historicamente é a médica de valorização de alguns imóveis. O IPCA é inflação. É inflação, Para quem não conhece, índice de inflação ao consumidor amplo. E o IPCA histórico é de cerca de 4 a 5% ao ano. Então, essa é a valorização média de um imóvel. Ah, Rodrigo, mas valorizou mais, valorizou menos. Aí foi uma aposta, foi uma especulação de que eu comprar imóvel lá que não tem nada construído vai valorizar 30% ao ano. Ou você tem muito conhecimento na área, né? Como eu já vi aqui o pessoal do imóvel. Exatamente. Eu tenho uma informação privilegiada que daqui a 5 anos vão construir um shopping edifício, do lado, shopping do lado. Que é a profissão deles. Eles são pagos para saber disso, eles vão valorizando. Mas a gente está falando de pessoas comuns, né? Que não trabalham na área. Então vai render inflação. Esse é o rendimento de uma casa, inflação, 4, 5% ao ano. Hoje a gente consegue investimentos de inflação mais 8%. Então rende 8% a mais por ano. Né? O que esses 8% a mais por ano? Se for somar uma casa de 300 mil reais, 24 mil reais a mais por ano. Então a diferença de comprar uma casa ou alugar é de 24 mil reais por ano. A gente está falando Nessa exemplo que a gente fez. No caso de 300 mil. E a gente está falando de investimentos super conservadores, né? Se você for pegar médio e longo prazo de 5, 10 anos, você pode jogar ali uma rentabilidade um pouco maior, né? De 20% talvez, não de 13%, 14% ao ano, né? Legal. O Ricardo aqui é investidor de Bitcoin. Bitcoin é uma fria ou é legal? Bitcoin, Ethereum, moeda virtual? É a dúvida do século essa daí. Se eu soubesse... Olha lá, Ricardo, presta atenção aqui. Se eu soubesse dessa, eu já estava bilionário. O que a gente tem a certeza, vamos lá, o que a gente tem a certeza é que a moeda do futuro, uma delas vai ser as criptomoedas. Por quê? Por causa da facilidade, praticidade, o governo não consegue controlar, então você fica muito mais fácil e simples e até, digamos, mais seguro numa criptomoeda muito bem feita. Só que qual que vai ser ela? Qual que vai engajar mais? Qual que vai ter maior disponibilidade? Aí a gente não sabe. Será que vai ser o Bitcoin, o Ethereum, a Dogecoin? Uma que não existe ainda. Uma que não existe ainda. Provavelmente vai ser uma que não existe ainda, né? Porque ela vai ser mais sustentável, muito mais segura, né? Então, o Bitcoin é um bom ativo? Só que o que dá a valorização dele? É a confiança na moeda. Então, se muita gente confia no Bitcoin, ele pode ser a moeda do futuro. Mas se a gente tiver muita crise e as pessoas desacreditarem do Bitcoin, ele vai ter lá a desvalorização de 60%, 50%, como teve nesses últimos meses, né? O que eu recomendo, não invista mais de 5% que você tem em Bitcoin. Por quê? Porque é uma coisa muito arriscada, muito arriscada. É igual, vou fazer um exemplo prático aqui. Se eu vender a minha casa e comprar um monte de... apostar na Mega da Virada, é uma boa decisão? Não é uma boa decisão, né? Porque qual é a probabilidade de você ganhar? 0,0001%. Então, eu tive um ato e eu tive um fato, né? O ato é eu vendi a casa, o fato é eu não ganhei o dinheiro. Agora, se eu falo que eu vendi toda a casa e ganhei na Mega Sena, continua sendo uma boa ou uma péssima decisão? Uma ótima decisão. Uma ótima. Eu diria que não, que continua sendo uma péssima decisão. Por quê? Porque na hora que você fez aquela decisão, a estatística provável era que tinha sido a que você perderia o valor.
Quando a gente fala, eu ganhei o valor, a minha decisão foi sábia ou não? Para essa pessoa que ganhou, possivelmente sim. Mas e o cemitério das pessoas que não ganharam? Aí as pessoas só vê a vanglorização, a glória da pessoa que vendeu a casa e ganhou. E as outras 200 mil pessoas que fizeram isso não ganharam. Ah, Bruno, mas aquele cara que comprou 1 Bitcoin, 2 Bitcoin e tá milionário agora. Tá, exatamente. Mas é um em quantos milhões? Então a gente está vendo pessoas que ficando muito ricos com criptomoedas, porque a gente está vendo uma pessoa dentro de um local, dentro de uma bolha, que ganhou dinheiro. Mas e todas as outras que não ganharam? Né? A exceção não faz a regra. Então a gente fala, pelo amor de Deus, não coloca mais 5% no Bitcoin, porque é uma coisa extremamente volátil. Viu, Ricardo? Aprendeu? Eu invisto, o Rodrigo investe também. Eu coloco ali dentro do meu portfólio, deixo 60% em Bitcoin. Não, 60%. Não, 60% dentro dos 3%. Dentro da Isso. Né, os meus investimentos em criptomoeda estão ali 60% em Bitcoin, Ethereum. 20% em Ethereum e 1% entre as menores, né? Porque elas são as mais seguras e tudo mais, mas não passa ali de jeito nenhum de 3% do capital, né? Legal. Passos para começar a investir. Qual que é a dica para você? Deu passo a passo para começar. Quem quer começar? Fala naquela câmera ali. Ó. Primeiro começa a seguir o Capital Investidor, pelo amor de Deus. Lá tem mais de 200 vídeos 219 vídeos. 219 falando do básico, até o avançado, a gente fazendo análise de algumas empresas, né? Copel, estão falando que Copel está muito bom, Petrobras, Vale, já fizemos análise de muitas empresas, né? E como é o passo a passo, então? Primeiro passo, eu gosto de falar investimentos em ação e sem enrolação. Abre uma conta em uma corretora. Só. Abre hoje uma conta em uma corretora. O que é uma corretora, Rodrigo? É um banco, sabe esse banco Itaú que você tem, Bradesco? Só que a corretora é um lugar para investimentos que vai ter investimentos muito melhores, investimentos que rendem muito mais. Então, uma corretora nada mais é do que um banco de, basicamente, investimentos. Tá? É um lugar que vai distribuir bons investimentos para você. Então, corretoras boas. No Invest, XP, BTG. Para quem está começando mesmo, eu recomendaria... Fala devagar. Para quem está começando mesmo, eu recomendaria a No Invest, a Rico, Modal Mais... Enfim, corretoras muito boas que você vai ter. Banco Sofisa está pagando bons dividendos, PagBank está muito bom. Que você consegue investir de uma forma bem mais prática. Quando a gente começa a falar de mais de 100 mil reais, daí XP, BTG, daí tem algumas opções que rendem até mais, só que tem um capital inicial. Algumas não. Por exemplo, lá no banco tradicional, você vai ter 10 CDBs, né? Que é um produto normal, né? Certificado de depósito bancário, que você vai investir e emprestar dinheiro para o banco, ele vai te devolver em 2 anos. Então, lá no banco tradicional, você vai ter 10 opções. Lá no Invest, vai ter 200 opções e que você consegue escolher. Já nas outras mais sofisticadas, XP Investimentos, BTG Pactual, vão ter 10 mil, 15 mil. Né? Então, você vai sofisticando aos poucos os seus investimentos. Tá. Primeiro passo, abrir a conta nessa tal bendita corretora. Tá? No Invest, Rico, Modal Mais. Segundo passo, tirar pelo menos 10% do que você ganha e fazer uma transferência para essa corretora. Como que eu faço transferência? Pega o seu banco atual. Faz um Pix. Faz um TED, faz uma DOC. Aproveita que é de graça por enquanto. Aproveita que é por enquanto. É de graça. Já queria até tributar essa bendita Pix, pelo amor de Deus. Enfim, faz uma transferência para essa sua corretora e lá dentro você vai ver alguns investimentos que eu falo que são investimentos milagrosos. Um que você vai ver lá dentro é o CDB liquidez diária. O que é esse palavrão aí? CDB nada mais é do que você empresta o seu dinheiro para o banco e o banco vai devolver depois de um tempo o teu dinheiro mais uma rentabilidade. É a mesma coisa que a poupança, só que a poupança rende muito pouco. Esse CDB é literalmente a mesma coisa, só que vai render muito mais e vai render todo o dia. Então vai render lá 1% ao mês, você pode tirar qualquer dia. Então, tira esses 10%, joga para lá, investe nesse CDB até formar a sua reserva de emergência. Tira o que você tem na poupança, título de capitalização, pode tirar tudo isso, pelo amor de Deus. E aí começa a fazer a tua reserva de emergência. O que é essa reserva de emergência? Reserva de emergência ou caixa, reserva de oportunidade, tem vários nomes. É um dinheiro que você vai ter para momentos de adversidade na vida. Uma certeza na vida é que vai acontecer alguma coisa que a gente não espera. Esse é um fato da vida que sempre acontece. Então, nada melhor do que você ter um dinheiro que não vai resolver o problema, mas vai simplificar e não vai gerar outros problemas. Como assim, Rodrigo? Caí de cara no chão e quebrei todos os dentes da frente.
eu como consultor financeiro vai pegar muito mal, e eu já conheço várias pessoas, né? E alguns planos não cobrem isso. Beleza, eu preciso de... Você vai ter que colocar um implante e vai... Vou colocar um 20 mil. implante, preciso de 20 mil reais. Não vou conseguir comer sem o meu dente. E aí, faço o quê? Como papinha todo dia de neném? Então vai tirar esse dinheiro da reserva de emergência para suprir isso. Não vai resolver o problema, mas vai mitigar de você criar outro problema, que é ir lá no banco pegar um empréstimo e pagar uma dívida, uns juros de 25% ao ano. Tá, Rodrigo, mas eu posso deixar nos meus investimentos, quando tiver a emergência, tirar de lá. Pode? Pode. Se você tem o dinheiro em liquidez diária, você pode tirar a qualquer momento em dias úteis. Então, essa é a reserva de emergência. Acontecer alguma coisa, quebrou o carro, não tinha seguro, a casa alagou, a gente está vendo um monte de casa alagada aí. Ou até uma oportunidade. Pode ser uma oportunidade. Por exemplo, surgiu uma oportunidade de eu fazer um evento profissionalizante que vai alavancar minha carreira em outro estado. Ou me chamaram para ir para uma outra filial da minha empresa, só que em outro país, em outro lugar. Da onde que eu vou tirar esse dinheiro? Pode ser da reserva de emergência ou caixa de oportunidade. Então, você não vai se limitar por falta de dinheiro. Então, tira lá de 6 a 12 meses o seu custo de vida. O que é? Ah, Rodrigo, eu tenho um custo de vida de 5 mil reais. Curtiu? De 5 mil reais. Não, é o som. Ah, sim. Ele fala que eu que falo isso, mas ele tá fazendo agora. Então, eu tenho um custo de vida de 5 mil reais, eu tenho que ter aí de 6 meses a 12 meses. Então, pelo menos 30 mil reais, 35 mil reais, tá? A pelo menos aí 60 mil reais nessa reserva de emergência. Caraca, Rodrigo, tudo isso. Sim, no primeiro momento parece impossível conseguir essa reserva de emergência. Mas ao longo do tempo, você vendo com hábito de poupar todo mês, aquele rendimento render efetivamente todo mês, você vai criar um gosto, um prazer, um tesão em investir tanto que vai passar muito rápido. Isso só precisa formar uma vez na vida, né? Depois de formado, só precisa Então, o manter. primeiro passo é administrando. muito simples. Muito simples. Não Corretora- precisa entender nada de investimento. Corretora, TED, 10% do que você ganha, CDB liquidez diária. Eu aplicava no overnight, lembra disso? Não? Você Overnight. não lembra disso? Open market. Open né? market. O Ricardo Aham. lembra que ele é velho também. Vocês não lembram disso, né? Não foi da minha não é época, da época. mas eu estudei para tirar a certificação. né? Isso aí é... Bom, você antigo. ouviu falar, né? Era liquidez diária, né? Sim. E acompanhava a inflação, que era 50% ao mês, sei lá, naquela época loucura, Loucura, né? Na né? época da Loucura. Marcela lá. Loucura tal, da inflação. Do Imagina. Ricardo e tal. Na época. O pessoal Tem que precisa contar a disso na idade, Argentina, mas- né? Na Argentina é bom esse... Tá esse sofrendo. daí. Isso, tá sofrendo agora. Hoje estão felizes, né? Porque Hoje ganharam estão a felizes, mas a alegria dura pouco, né? capital. Daqui a pouco... E vai prejudicar mais ainda a inflação deles, né? Porque não vão parar de trabalhar mais ainda. O desemprego já está grande. Ficar sem trabalhar mais ainda, a inflação vai lá para as alturas. Marcela, qual é o recado da semana? Você falou pouco aqui hoje, por favor, usa o microfone para falar Queremos um pouquinho escutar a da sua sua voz. agência, que tem a filial na Itália, sabe, né? Chique, né? Só para tem. quem pode, Olha, né? Para quem quer isso aí. Mamma mia. E aí? Estamos aí, né? A B2i, mudamos de endereço agora, estamos aqui nos estúdios Vibra, aqui junto com do ladinho aqui Já do... tá aqui já Já agora. tá tá aqui, aqui, já, né? tá Já aqui. Começar a casa, cobrar já, um pedacinho do negócio. Já estamos aqui junto, mudamos de casa, né? Estamos tranquilo aí para começar o ano, né? Sem dívidas, se Deus quiser. Glória a Né, Deus. meninos? Isso aí. Se bem que a gente conversou uma vez e a gente até falou um negócio que eu acho bem interessante trazer agora, não sei se tem tempo, sobre empresas que não têm dívidas, né? Acho que nós conversamos, né, um dia, que não é tão prejudicial uma empresa não ter uma dívida, né? O que É normal. preocupa ela Normal. não ter, né? Exatamente. Isso Por eu achei quê? muito interessante. Porque quando eu tenho um negócio, a gente fala de investimentos, né? Que é aquela parte De rentabilidade. de rentabilidade, que a gente chama no mundo dos negócios, ou para quem já tem empresa, ROI, que é o Return on Investimentos, né? Que é a taxa de retorno que você tem no seu negócio. Então, se o teu negócio tem uma rentabilidade de 10% ao mês, no ano, mais de 150%, você pegar o empréstimo do banco a 30% ao ano, você está fazendo um bom negócio. Você vai pagar 30%, o teu negócio vai render 150% ao ano. É o que a Apple faz, né? Nos Estados Unidos. Demais. Toda empresa que a gente faz uma avaliação, não vou falar todas porque é uma palavra muito forte, mas a maioria delas, a gente fica até preocupado quando não tem dívidas. Porque o que representa a dívida quando a gente avalia uma empresa? Ela pegou um empréstimo do banco, vai pagar os juros dela, significa que ela tem bons projetos para colocar aquele dinheiro que vai rentabilizar bem. Se uma empresa não está pegando dívidas,
significa que ela não tem nenhum projeto, ela não está vendo nenhuma oportunidade no mercado. Se ele não tem uma empresa que não está vendo nenhuma oportunidade nesse mercado gigantesco, Ela tá falindo. ela está fadada ao fracasso. Sim. Ela não está vendo nenhuma janela que possa colocar mais dinheiro para render muito mais do que os juros do banco. Então, uma taxa que a gente fala, dívida sobre, na verdade, o lucro sobre a dívida, né? Pelo menos o saudável 3 vezes. Então, se o meu Projeto. vou falar lá, o lucro não, né? Mas a receita do ano é de 100 mil reais e seria saudável para algumas empresas pelo menos 300 mil reais de dívida para custodiar isso, não ficar uma dívida tão grande que não consegue pagar e uma dívida tão pequena, ela está perdendo oportunidade do mercado. E a empresa também de vocês vai buscar investidores anjo para startups, para empresas, tal, ou não trabalha com isso? Não. O capital investidor, a gente ensina as pessoas que querem mudar de vida com base em investimentos, com base em sabedoria, para realmente sair dessa roda de hamster que a gente fala, né? O que é roda de hamster? Cara, você acordou, você trabalhou a semana inteira para chegar na sexta-feira. Chegou na sexta-feira, sexta-feira! Sextou, posta Zona, no Instagram. vamos sair com os amigos, beber todas. Gasta tudo que eu mereço. Eu trabalhei a semana mereço, inteira. sabadão, domingão, pô, dá aquela... Domingão geralmente fica mais tranquilo. Aí, Dá aquela bad. 8 horas da noite começa... Tan, 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 tan. O que é essa música? É a música da depressão, né? É a Do música da Fantástico. depressão. É a do Fantástico. Por quê? Você sabe que amanhã é segunda-feira. E que vai começar tudo de novo. Tudo de novo. Então, a gente fala que sair dessa roda de hamster é segunda de segunda, segunda, segunda. Como a gente sai dessa roda de hamster? Tem que sair alguma hora, que é aprender a investir, né? Então, a gente fala para esse público que quer sair, que não quer ficar frustrado toda vez que vai lá no domingo e escuta a bendita música do Fantástico. Então, a gente conversa com esse público. Investidores anjo é outro universo, tá? Geralmente, investidores anjo, eles olham vários projetos. Então, eu tenho algumas startups, empresas ligadas à tecnologia ou do ramo e que quer tirar o teu dinheiro para investir lá. Então, a gente não faz isso. A gente ensina as pessoas que querem começar a montar reserva de emergência, a construir um patrimônio para se aposentar bem, para ter uma liberdade financeira. No Capital Investidor, a gente também tem treinamentos. Então, a gente tem o nosso curso Investidor Soberano. A gente fala assim... De tanta gente falar, só que o nosso tempo é limitado, né? No YouTube, a pessoa não gosta de ficar mais de 15 minutos assistindo um vídeo. Mas ela queria aprender realmente como que faz na prática. Então, depois de 2 anos, a gente estruturou um baita treinamento, né? Que tem lá dentro o curso, tem imersão, tem consultoria ativa, olho no olho ali falando com a pessoa, para realmente ajudar no passo a passo ela conseguir começar a investir do 0 aos 100 mil reais. Modéstia à parte, tem pessoa que fez o curso da Natália Arcuri, do Primo Rico, do Bruno Perini, depois fez o nosso e falou, Rodrigo, o teu é o melhor. Por quê? Porque a gente fala, para sair, pelo amor de Deus, gente, se você escutou alguma coisa que você nunca ouviu na vida, pelo menos esses passos de começar a investir, coloque em prática. Qual que é o grande problema que a gente vê hoje? A obesidade mental. A pessoa fica lá no YouTube 5 horas vendo o negócio, 1 hora, 2 horas, fica o dia inteiro vendo e não coloca em prática. Então, o que a gente faz no nosso treinamento? É um treinamento de 120 horas, tá? Tem treinamentos aí também que são bem longos assim, só que você faz os 120 horas e começa a colocar em prática depois de assistir todo o curso. Já esqueci o começo, já. Caraca, você lembra que a gente começou a falar no começo do podcast? Naturalmente, o ser humano só absorve 10% do que escuta. Então, se você absorve 10% do que eu escuto num ramo de 120 horas, você vai absorver só 12 horas daquilo. Então, se eu dou uma aula de 10 minutos para você, uma coisa simples, e falo para você colocar em prática, você vai colocar em prática e vai aprender mais. Então, a gente tem vários campos de aprendizado. Primeiro, auditivo. Então, você vai aprender lá 10%. Você vai começar a fazer, você vai aprender pelo menos mais 40%. Quando você começa a explicar isso, você... eu falo que você zerou a vida, porque você começa a aprender muito mais. Praticar, né? Praticar. Eu dei muito tempo de treinamento também, de vendas, né? E era isso, era praticar. Era dentro da sala de aula você trazer o clima do mercado para a sala e praticar aquilo que a gente está conversando. Aí você começa a aprender mais, né? Quando você começa a ensinar, você aprende mais ainda, né? Nossa, começa a demais. assimilar mais. Legal. A gente já aprendeu que o sucesso é ensinar aquilo que a gente pratica, né? Então, é isso que a gente colocou ali no nosso treinamento.
Vamos voltar aqui outras vezes, estão convidados já para voltar. O papo é muito legal, que Show. acabou o tempo agora. Cada um tem um minuto para falar, para dar um Já? recado final Meu aí. Deus, ficaria mais Recado final 4 horas aqui. Quem começa? Recado final. Um Show. minuto. Marcelo? Marcela, primeiras damas, ladies first. Então tá bom, quero agradecer, né, novamente aqui, estar junto com vocês, né, com os meninos também, que a gente gosta de bater esse papo legal falando de investimentos. E quem quiser, quem estiver precisando de marketing digital, gerenciamento de redes, sites, logomarca, identidade estratégica, pode falar com a gente da B2i, estamos aí para atendê-lo. Show. Para alavancar o negócio, né? Filial, Um negócio Alavancar profissional. Tem filial? É em Roma? Onde que é filial? Filial na Itália. Na Itália. Show. Vamos lá. Eu vou dar um motivacional para você que vai começar a investir hoje, essa semana, R$300. O que vai impactar isso na sua vida? Se você investir só R$300 ali no investimento de IPCA mais 8 que você encontra em qualquer corretora boa. Em 10 anos, você vai ter 54 mil, você vai estar conseguindo tirar R$350 por mês. Então, R$300? R$300 em 10 anos, você já vai tirar todo mês R$300 a mais. Em 20 anos, colocando R$300, você vai ter R$170 mil. Você vai ter uma renda ali, a aposentadoria de R$1.100. Em 30 anos, colocando R$300 só, você vai ter R$422 mil, que vai gerar ali mais de R$2 mil por mês. E colocando só R$300 durante 40 anos, que provavelmente ali da nossa idade, né, vai fazer isso, você vai ter ali R$1 milhão, vai chegar no teu R$1 milhão, né, e vai conseguir tirar R$6 mil. Então, você pode, e com R$300 você consegue atingir a tua liberdade, possivelmente bem acima do que você está esperando hoje. Muito bem, R$300 por mês, então, pode ser uma solução, né? É uma solução. Com aquela tríade que você fez do tempo, começa com R$300. Legal. Teu recado? Tem um recado, geralmente eu não falo muito disso, mas ultimamente eu aceitei Deus na minha vida e eu falei que... acho que eu falei algumas vezes aqui, que o ser humano, por natureza, é muito abundante. Então, se permita ser abundante e próspero. Sai da cadeira e começa hoje. Tira essa coisa de perfeccionismo na cabeça. Só começa. Você vai ver nosso canal no YouTube, nosso primeiro vídeo, a gente gravou no nosso quarto. A gente deixou até hoje lá. A gente gravou no nosso quarto, a gente colocou um lençol por trás, porque tava pegando muito sol. E tá aparecendo a nossa cama atrás. Por quê? A prática leva à perfeição. Então, se você quer evoluir na sua vida, seja em qualquer área, seja na saúde, esporte, seja investimentos, seja em relacionamento, só começa. Nada de amanhã eu começo. O melhor dia foi ontem, o segundo melhor é hoje. Então, começa logo. Antes feito do que perfeito. Exatamente. É isso aí. Legal, agradecer a você, que a nossa audiência aqui, e dizer que a sovepar.com.br, mais de 5 mil veículos periciados com garantia seminovos de qualidade. E também a Most Concept Store vai estar aqui eu falei terça agora, não, dia 26, vai estar aqui às 20 horas ao vivo, com o podcast de Natal, final de ano deles, roupas Streetwear Hype. Tem que saber falar, porque é coisa complicada. Depois, amanhã, 19 horas, tem Dani Lopes com vinho e vinho especial de Natal. Concorrer aquele cupom lá para concorrer ao Panetone e a espumante. Quarta-feira tem a Sovepar. Quinta-feira tem o programa que a Marcela mais gosta, que é o Anima. Programa de... Como é que é aquele programa? Do que mesmo? Feminino? O programa fala sobre a... Fala sobre... É para mulheres. Programa para mulheres. Para mulheres. E para homens também, né? Para homens para também. Entender como é que se lida com a mulher. Universo feminino. Quinta-feira, 16 horas ao vivo. Então, assistindo aqui o Anima Podcast. Obrigado pela tua audiência. Obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço. Bruno, Rodrigo, Marcela. Foi um prazer. Obrigado ao Ricardo. O Ricardo está com o olho assim, ó. Até eu abri o olho dele, porque ele falou tanto em dinheiro aqui, que esse homem tem tanto dinheiro, não vale nem a pena falar, senão vai ser sequestrado. Um abraço para vocês aí. Depois a gente conversa. Obrigado pela audiência. Obrigado.